que o homem está acabando. Novidade que nunca Boa noite. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e o canal 21 levam até você, a partir de agora, o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Dentro de 72 horas, você, eleitor, vai escolher o próximo administrador da cidade. E terá aqui a última oportunidade de conhecer as propostas e os planos de governo de Geraldo Alckmin, vice-governador, candidato da coligação Respeito por São Paulo, formada por PSDB, PTB, PSD, PV e PRP. Enéas Carneiro, candidato do Prona. Luísa Erundina, deputada federal representando a coligação São Paulo Somos Nós, do PSB, PDT, PPS e PMN. Romeu Tuma, senador da coligação Mãos Limpas, formada por PFL e PMDB. Marcos Sintra, deputado federal do PL. Marta Suplicy, ex-deputada, representante da coligação PT, PCB, PHS e PCdoB. José de Abreu, da coligação São Paulo Exige Respeito, formada por PTN e PST. Paulo Maluf, ex-prefeito do PPB. José Maria Marim, ex-governador do PSDC. Neste primeiro bloco do debate, cada um dos candidatos aqui presentes vai responder a uma única pergunta no tempo de 45 segundos, de acordo com a ordem de sorteio realizada na presença dos assessores. Atenção, então, todos para a pergunta que é única. Cada candidato, cada candidata visualiza um modelo ideal de cidade, mas eleito ou eleita vai ter limitações orçamentárias. São Paulo, o terceiro orçamento do país, é uma cidade com pesados compromissos que renegociou suas dívidas com o governo federal por 30 anos. A manter-se o quadro, não haverá dinheiro para novos investimentos. A pergunta a todos os candidatos é: de onde virá o dinheiro para realizar seus projetos? O que será cortado e onde os recursos vão ser investidos? Qual a marca pessoal que cada um gostaria de deixar para ser lembrado no futuro? Esta é a pergunta que é comum a todos os candidatos e o primeiro a responder é o candidato Geraldo Alckmin. 45 segundos para a sua resposta. Boa noite a todos. O nosso trabalho vai ser de recuperar financeiramente a Prefeitura, fazendo um ajuste pelo lado da despesa, revendo todos os contratos da Prefeitura, contratos de terceirização, contratos de obra, combatendo o desperdício, dinheiro que sai pelo ralo, combatendo a corrupção, para investir na área social, começando pela creche, pela educação, pela EMEI, trabalhando com os jovens, rapidamente municipalizando a saúde para trazer recursos para o programa de saúde da família. E a nossa proposta é ficar marcado como um governo que cuida das pessoas com carinho, com amor, com afeto, e cuida da cidade como a gente cuida da nossa casa. O próximo a responder é o candidato Enéas Carneiro, do Prona. Senhor telespectador, os candidatos todos dirão que vão resolver os problemas cada um a seu modo. O que é interessante que fique firme para o senhor é que todos os senhores presentes aqui ou estiveram ou estão no poder. E a miséria social continua aumentando. Jamais tive qualquer cargo político. E, por assim ser, em sendo eleito, se ocorrer, eu darei um exemplo de seriedade, competência, dignidade, preparo. Acabarei de vez com a relação incestuosa entre prefeito, administrações regionais e vereadores. Farei uma revolução no sistema educacional. E o dinheiro que existe dá de sobra para tudo isso. Próxima candidata a responder, Luísa Erundina. Boa noite, candidata. Boa noite, telespectadores. Nós vamos, com o peso, a liderança política de São Paulo, renegociar a dívida e vamos fazer uma mini reforma tributária no sentido de diminuir alíquotas, ampliar a base de arrecadação para aumentar a receita. Vamos estimular o desenvolvimento econômico da cidade, vamos rever os contratos, cortar desperdício e coibir qualquer tipo de corrupção
e de desvio na aplicação dos recursos públicos na cidade. Pretendo marcar minha segunda gestão por um governo honesto, tendo a prioridade o povo em primeiríssimo lugar e um governo que revolucionará a gestão da cidade com a divisão do poder na cidade. Candidato Romeu Tuma, a pergunta: de onde virá o dinheiro para o candidato realizar seus projetos, o que será cortado e onde os recursos vão ser investidos e qual a marca pessoal que o candidato gostaria de deixar para ser lembrado no futuro? 45 segundos para a sua resposta. Um combate sério à corrupção, que sempre foi a minha conduta na minha história de vida. Nós teremos que recuperar e botar para funcionar tudo que já existe na prefeitura e funcionar bem. Eu acredito que isso já será um grande passo para devolver um pouco de dignidade e respeito ao cidadão que sofre na periferia de São Paulo. Nós não temos dúvida de que haverá dificuldade nas grandes obras, mas aquilo que a população precisa mais emergencialmente, nós vamos investir e vamos cuidar para que o cidadão tenha saúde, escolaridade, transporte melhor e tudo que já existe, recuperando e deixando de lado a corrupção que vem denegrindo a cidade de São Paulo. Candidato Marcos Sintra, 45 segundos para a sua resposta. Boa noite também à Rádio Bandeirantes, à TV Bandeirantes, a todos os telespectadores. Eu acho que fazer uma boa parte dessas medidas que foram colocadas aqui, como controle de corrupção, maior eficiência, rever contratos e reduzir desperdícios, é obrigação de qualquer prefeito. Quer dizer, me surpreenderia se um prefeito dissesse que não faria isso. O que me parece fundamental para fazer com que a cidade volte a ter dinamismo e uma vida relativamente saudável do ponto de vista financeiro, é revitalizar a economia da cidade. E aí sim o prefeito pode fazer muito, criando focos de desenvolvimento e estabelecendo a cidade de São Paulo como um polo atrativo e atraente de investimentos externos, fazer com que a vocação de São Paulo se transformar numa capital do Mercosul, num grande polo para investimentos na área de serviços seja realizado. Isso é o fundamental que o prefeito ele tem que ser um condutor de uma nova era de desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. A partir daí, as receitas aumentam e, evidentemente, a situação financeira vai paulatinamente cair nos seus devidos lugares. Candidata Marta Suplicy, 45 segundos para a sua resposta. Boa noite a todos. Eu fico muito satisfeita de estar aqui e quero agradecer também a todos que têm dado tanta solidariedade, carinho e confiança na gente. Como que nós vamos fazer? Primeiro, o combate à corrupção é o principal nessa cidade. Depois, nós vamos usar o poder de concessão da prefeitura, incrementar o turismo, tornar essa cidade dinâmica, revitalizar o centro e buscar essa negociação dos 13% para que uma parcela volte para a nossa cidade para ser aplicado nos programas de solidariedade, renda mínima, Bolsa Trabalho, começar de novo, cooperativa. E que marca eu quero deixar? A marca da iniciativa, da criatividade, faz essa cidade entrar no mundo, né? Ser de novo a cidade da oportunidade e do trabalho, a cidade onde eu nasci. Candidato José de Abreu, 45 segundos para a sua resposta. Bem, eu como empresário pretendo enfrentar esse problema de São Paulo em parceria com empresários, trazendo empresas para São Paulo e com isso gerando novos impostos e mais emprego para a periferia de São Paulo. Eu pretendo fazer um governo voltado muito ao social, porque é o problema do desemprego que tem alavancado essa onda de violência na cidade. O aspecto de investimento, de atrair investimentos externos, eu acho que a prefeitura tem oportunidades ímpares de poder licitar e poder privatizar, inclusive as linhas do metrô não existentes a nível internacional, fazendo com que, com isso, se atraia mais emprego e uma paz social maior. Candidato Paulo Maluf, 45 segundos para a sua resposta. Agradecendo a oportunidade à Rede Bandeirantes e aos telespectadores, eu quero dizer que o modelo que eu desejo para esta cidade é um modelo do socialmente justo, através dos programas de habitação, através dos programas tipo Singapura, que tem financiamentos externos, o PAS, o Leve Leite, o programa de geração de empregos, através da construção de centros industriais, atraindo indústrias não poluentes, o problema da segurança pública que nós temos que cuidar nessa cidade. Sim, o que eu desejo, meus amigos, é com a experiência que já tive de ser prefeito,
fazer na próxima administração a melhor administração da minha vida. O que eu quero juntos com você, recuperar São Paulo. Finalizando essa rodada, o candidato José Maria Marim responde a pergunta única feita a todos os participantes. Para mim, governar é definir prioridade, ter criatividade dentro da maior austeridade. Quando eu digo ter prioridades, isto deverá ocorrer principalmente no campo social, com a habitação, com a segurança, com o transporte e com a saúde. E não esquecendo nunca da educação. E quando eu digo ter criatividade, é a redução do ISS para que as empresas que possuem as sedes fora da nossa capital paguem o seu imposto aqui. A fixação da alíquota do ITBI em 2%, nós sabemos da existência de milhares de contratos chamados de gaveta, onde o Poder Judiciário é que ganha esse dinheiro, quando a Prefeitura poderia arrecadar esse dinheiro para as suas obras sociais. Tempo. Encerramos esse primeiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, canal 21 e eleições 2000. Estamos aqui agora ao lado dos candidatos Paulo Maluf, do PPB, nós estamos com Marco Sintra, do PL, Luiz Erundina, do PSB e bem ao lado Geraldo Alckmin, do PSDB. Nessa primeira rodada, então, foi uma pergunta comum a todos. De onde vai vir o dinheiro para realizar tantos projetos, tantos que eles pedem? Como vocês veem agora, os assessores de Paulo Maluf, de Marco Sintra, todos os assessores vêm conversar. Na verdade, eles vêm saber, então, qual é o próximo passo, aonde que o candidato acertou, aonde o candidato não foi muito bem, e vão reavaliando aí as estratégias. Paulo Maluf conversando com o seu assessor político neste momento, Marco Sintra também aqui do lado. E agora nós vamos conversar com a Cristiane Magalhães, ela que vai nos mostrar como é que está aí do outro lado, Cristiane. Os assessores estão conversando muito com os candidatos? É a mesma coisa, a gente vê aí o José de Abreu com 2 assessores orientando, a Marta Suplicy também tem um assessor falando, dando orientações. Agora no intervalo, todos os intervalos são desse jeito, os assessores procuram chegar para orientar melhor, para falar o que os candidatos foram bem, o que os candidatos poderiam ter expandido mais. A gente vê aí o senador Romeu Tuma e o candidato do Prona, Enéas Carneiro, com a candidata a vereadora Avanir também dando orientações. A gente pode observar aqui na plateia, o pessoal fica comentando também, as reações das pessoas também são interessantes. Na plateia, 2 autoridades que a gente pode destacar é o ministro José Serra e o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, que vieram assistir ao debate dessa noite, que vai ser está sendo transmitido ao vivo pelo canal 21, pela Rede Bandeirantes e pela Rádio Bandeirantes. E aí, convidados de todos os candidatos também participam, assistem ao desempenho, e fotógrafos e jornalistas de vários jornais, rádios e outras emissoras. Luciana Bonafé. Presença aí dos prováveis futuros candidatos ao governo do estado, os 2 ministros do PSDB que acompanham toda a movimentação do processo eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Lembrando que esse é o último debate antes do primeiro turno das eleições, agora no dia 1º de outubro. Lembrando que o Canal 21 vai ter uma programação toda voltada para o dia da votação, para a apuração, acompanhando o dia dos candidatos, todos os números que vêm da apuração, saber quem são os vereadores mais votados e a votação aí parcial, então, desse primeiro turno dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Um domingo todo especial, até às 4 da manhã a gente vai estar acompanhando toda a movimentação. Nesse primeiro bloco, uma primeira pincelada que cada candidato deu sobre o seu projeto de governo. No próximo bloco agora, candidato deve perguntar para candidato. Lembrando também que aqui no 21, daqui a pouquinho, depois do debate, você tem o Jornal 10, que traz uma matéria interessante a respeito das eleições. A gente vai falar dos excluídos eleitorais, você vai saber o que é isso daqui a pouquinho. A gente volta, então, lá para os estúdios para acompanhar o debate? É isso mesmo, Luciana. Nós estamos aqui bem
ao lado aí dos candidatos. Nós estamos no estúdio. No próximo bloco agora, candidato faz pergunta a candidato. São 2 blocos e essas perguntas, essas pessoas já foram escolhidas. Agora nós, os repórteres, vamos se retirar aqui do estúdio, porque daqui a 1 minuto os candidatos então começam a fazer perguntas um para o outro. Luciana, é com você. Obrigada, Eide. Todos os candidatos lá numa posição de expectativa. Durante o intervalo a gente vê sempre muitas pastas sobre as bancadas. A gente espera sempre que hajam bombas surpresas dentro dessas pastas. E de fato, às vezes, elas acontecem em movimento o debate. Vamos lá, vamos acompanhar esse segundo bloco. A Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. A Rede Bandeirantes está programando para o dia 16 de outubro o debate do segundo turno. Já está em contato com as assessorias dos 2 candidatos que passarem para disputar a preferência do eleitor. Neste segundo bloco, candidato faz pergunta para candidato de acordo com o sorteio efetuado na presença dos assessores de cada um. Os tempos são os seguintes. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e meio, comentário de quem perguntou 30 segundos, réplica de quem respondeu mais 30 segundos. Se houver ofensa a algum candidato, a seu vice, a coligação, o partido, a parte ofendida terá direito de resposta de 30 segundos. Começamos pelo candidato Geraldo Alckmin, que dirige a sua pergunta ao candidato Romeu Tuma. Candidato Romeu Tuma, um dos problemas graves da nossa cidade é o problema das enchentes. Nós temos mais de 500 pontos de enchente aqui na cidade, afetando mais de 1.200.000